Com a aproximação do lançamento do capítulo 2 de Boruto to Blue Vortex, os primeiros rumores e spoilers sobre o capítulo já começaram a vazar, onde teremos acontecendo o confronto entre Boruto e os outros contra o Koji, o atual vilão da franquia até o presente momento. E hoje então vamos descobrir se Sasuke realmente retornou ao conteúdo do mangá, se o Koji possui algum doujutsu em seu olho esquerdo e muito mais. E caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal. Postamos vídeos de Naruto e Boruto regularmente ao longo da semana. Então sinta-se convidado a se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, começando então o vídeo de hoje, vamos começar falando a respeito da capa do capítulo, que por sinal nos traz uma informação bem interessante sobre o andamento do mangá. E como já foi comentado no rumor dessa madrugada, a capa do capítulo seria então a Sarada. Porém, como não havia sido comentado nada ainda sobre como seria a composição da mesma, havia algumas dúvidas sobre essa capa em geral. E com a revelação da capa do capítulo, podemos claramente notar que a arte dessa capa é a mesma revelada no mês de julho, a qual já havia sido atrelada na divulgação do lançamento oficial desse novo mangá. Uma arte que obviamente chamou muita atenção alguns meses atrás e que dessa vez foi revelada em sua versão completa. E o que mais chama atenção nisso tudo é que praticamente isso deixa claro que o hiato de 3 meses que o Kishimoto e o Ikemoto tiveram esse ano não foi para os dois ficarem à toa sem fazer nada, visto que aqui já meio que mostra o quão adiantado em seus trabalhos os dois estão, onde eu diria que eles podem ter mais ou menos um adiantamento ali de pelo menos 2 a 3 meses do que a gente está recebendo agora, sendo esses trabalhos que já foram finalizados por eles, provavelmente antes do mês de julho. Enfim, agora falando sobre os spoilers, o título do capítulo está intitulado como, entre aspas, Madeira. E honestamente, essa forma de tradução literal não faz muito sentido no momento, embora eu imagino que em uma adaptação, eles podem converter esse título talvez para Shinju, ou Árvore Divina, ou Árvore, alguma coisa assim, relacionada a essa tradução literal, visto que veremos um ponto interessante relacionado a isso dentro do mangá. E sobre a narrativa do capítulo, segundo os primeiros rumores já indicavam, ele seria composto pela batalha entre Konoha e o exército do Koji, tendo início exatamente agora. E como resultado de tudo isso, vários pontos aleatórios aconteceriam nos arredores da vila, porém até o momento da gravação desse vídeo, tudo isso ainda não teria nenhum tipo de contextualização de como certas coisas acabariam ocorrendo, sendo citado apenas que elas aconteceriam. Então é bom ter em mente que quando os spoilers mais sólidos começarem a sair, algumas alterações podem acontecer no meio dessa contextualização. Pois bem, e segundo as primeiras imagens que foram reveladas, o encontro de Koji e Boruto parece ser algo definitivamente sério a partir daqui, onde o Boruto dá apenas um único aviso para o invasor, dizendo que se ele recuar e levar o seu exército consigo, ele então poupará a sua vida. Caso contrário, ele não vai hesitar em finalizá-lo. Porém, no meio desse diálogo, o Koji acha que o Boruto está blefando com as suas palavras. Outro ponto também que é interessante no começo desse encontro é os diálogos entre o Boruto e a Sarada. De início, a Sarada, depois de todo esse tempo, longe do seu amigo, ela pergunta ali pro Boruto como que ele está atualmente, como que ele está se sentindo ou algo do tipo. Porém, simplesmente nenhum contato visual é feito entre os dois. O Boruto continua de costas e a Sarada fica meio que sem acreditar que ele tá ali, Então a resposta do Boruto é meio que seca e direta com relação a toda essa situação, onde ele diz a ela que essa não é uma hora para esse tipo de conversa e que mais tarde eles terão tempo para isso, já que o mais importante agora é lidar com o Koji e proteger a vila, principalmente salvando as pessoas que não conseguiram escapar. E a partir daqui então a luta começa. Ainda não ficou claro se o Koji se retirou do campo de batalha ou se ele apenas ordena para que seu exército parta para o ataque, já que essa resposta pode acabar respondendo outro ponto que veremos mais adiante no capítulo. Então anotem esse ponto porque ele realmente é importante para o decorrer do mangá. A batalha então começa e os 6 inimigos que cercavam a Sarada inicialmente no final do capítulo passado são derrotados com uma facilidade absurda pelo Boruto, onde ele não utiliza nenhum tipo de ninjutsu ou algo similar, apenas utilizando a sua katana que ele está carregando, onde ele acaba partindo ao meio os inimigos, arrancando caudas, braços, pernas e até mesmo partindo os inimigos literalmente ao meio, bem naquele estilo de Goku contra Freeza ou Trunks contra Freeza, em que
o vilão é completamente despedaçado. O que também nos leva a um tópico interessante que comentamos durante o começo desse mês, se Boruto realmente poderia aumentar a sua classificação indicativa. E aparentemente a resposta que a gente queria saber talvez esteja exatamente aqui. A batalha então começa a se intensificar nos arredores da vila, destacando alguns momentos específicos para outros personagens. Sarada então é descrita como auxiliando nessa luta, né, utilizando ali alguns ninjutsus de fogo e até mesmo o Chidori, porém em um certo momento ela acaba sendo atacada por trás, né, por um ali dos Tsumeakas do Koji, mas ela acaba sendo salva pelo Boruto. E honestamente falando, não querendo implicar com a personagem ou com o autor, né, o Kishimoto ou o Ikemoto, mas essa é a terceira vez que a Sarada é salva pelo Boruto em um espaçamento de pouco mais de 6 capítulos. Sendo algo que a galera realmente vai começar a questionar, e eu diria que é melhor deixar a mulher se virar um pouco, né, Kishimoto? Convenhamos. Enfim, a batalha vai continuando e afetando diversos outros pontos ali da vila, onde até mesmo a Himawari acaba sendo atacada. Ela utiliza ali o Byakugan, né, para salvar uma pessoa, mas ela acaba sendo encurralada ali no meio do processo. Onde depois disso, o Kawaki e o Inojin, não foi descrito exatamente quem a salvou, mas ela acabou sendo salva no meio do processo. Também é possível ver uma pessoa sendo atacada por um dos Tsumeaka do Koji, onde o inimigo acaba agarrando ele, né, e se transforma em uma árvore na sequência, meio que mais ou menos se fundindo com o cara que foi pego. E esse ponto é bem interessante, pois pode ser que justifique o título desse capítulo, que está intitulado como Madeira, Árvore, Shinju ou algo similar a isso. Enfim, assim como também mostra, né, que esse inimigo não necessariamente precisa ser forte para derrotar alguém de talvez alto nível, já que bastaria que apenas esse tipo de inimigo acabasse imobilizando o seu adversário e o fim estaria basicamente próximo. Também é importante ressaltar que esse cara que foi pego, ele foi pego na frente da Sarada e talvez ela não tenha conseguido salvá-lo, pelo menos não até onde o spoiler acaba mostrando. E ainda sobre o exército do Koji, também é revelado que um deles, né, o Tsumeaka, o qual o Koji apareceu na vila e o primeiro que teve destaque no mangá, ele aparece possuindo um Rinnegan. Sim, exatamente isso que você ouviu, esse bicho tem um Rinnegan, porém sem os Tomoes como era o caso do Sasuke, e sim um Rinnegan um pouco mais simples como o do Madara ou do Hagoromo. E por isso eu tinha dito no começo do vídeo que era importante saber se o Koji havia recuado da vila ou não, pois como vimos no passado, o Koji podia enviar, né, partes do seu corpo ali através das marcas de garra que esses bichos possuíam. Então, naturalmente, era de se pensar que ele tivesse recuado e esse Rinnegan poderia de fato ser do Koji, né, ali o olho esquerdo e tudo mais, e ele estivesse observando o campo de batalha através dessa técnica e com a possibilidade desse olho ser dele. Porém, como esses bichos são feitos basicamente do DNA do Jubi, é meio que natural que em sua composição os mesmos poderiam ter acesso a essa ferramenta à sua disposição, mas somente um deles apresentou esse doujutsu até o momento, deixando meio que em aberto a quem de fato pertence esse olho. Também não foi citado nada sobre os poderes desse Rinnegan, se apenas para compartilhar ali a visão, né, do exército em si, ou se terá um algo a mais no meio desse processo. E sobre a aparição do Sasuke no capítulo, novamente ele não aparece dentro dele, e a julgar pelo tom mais sério que o Boruto fala com a Sarada logo no começo do mangá, onde ele diz que mais tarde eles teriam tempo para conversar, né, meio que em um tom um pouco mais sério, isso traz meio que um rumor de que talvez o Boruto tenha algo sério e importante para contar para Sarada após esse evento, e que talvez, né, na pior das hipóteses, seja a resposta sobre o estado atual do Sasuke, onde não sabemos se ele de fato ainda vive ou não. Enfim, basicamente esse aqui é um resumo. No final do capítulo, então, aparentemente ele termina, né, com o exército do Koji em pedaços e o Boruto se preparando para enfrentar o Koji completamente sozinho, onde podemos ver, né, que a imponência do personagem aumentou bastante dessa vez e ele vai com tudo para cima do inimigo. Valendo lembrar também que o Boruto ainda sequer ativou o Karma durante todo esse capítulo e seus poderes podem estar ainda maiores do que a gente imagina. Enfim, por enquanto essas são as primeiras impressões que a gente tem do capítulo desse mês. Provavelmente muitas coisas ainda podem acontecer e mudar o contexto dos eventos aqui citados, mas teremos que esperar um pouquinho até que novas informações acabem aparecendo. Obviamente, mais tarde eu vou voltar aqui junto com vocês, trago outro vídeo aqui pra gente poder comentar um pouco mais sobre esse capítulo. E caso você tenha gostado desse vídeo, se possível deixe seu gostei, tamo junto e é nóis!